Olá mamães, aqui é a doutora Lídia Loenert em mais uma aula do nosso curso Odontologia para Mamães. Quero conversar com você sobre higienização bucal da criança. A gente tem medo, de escovar o dentinho do neném, porque a boquinha é tão delicada, porque é tudo tão frágil e às vezes acaba até se esquecendo, porque são tantas coisas para se lembrar e a higienização bucal é muito importante, Nos tempos de hoje em que a gente tem passado por essas questões todas de saúde, de coronavírus e tudo mais que tem se passado pelo mundo, o que fica mesmo é a questão da higienização, o quanto que a gente precisa higienizar as mãos, higienizar as coisas que nós pegamos, que estão ao nosso redor e por que não mesmo a boca, onde é ali onde o foco principal de transmissão das doenças. E eu me lembro que quando eu era criança, meus pais sempre se preocupavam enquanto a gente escovava o dente ou não, e era sempre aquela coisa assim, já escovou o dente, não dorme com o dente sujo, escova, passa fio dental. E a gente assim morria de preguiça, não é mesmo? Acho que todo mundo tem preguiça, que você está cansado, você comeu e já ter que escovar o dente. Mas quanta coisa isso não preveniu da minha vida, Quanto aí eu tive muitas cáries, sim, embora eles tentassem, eles nunca tiveram ali uma orientação mais específica de um profissional de saúde, mas preveniu muita coisa, eu tenho certeza. E eu me lembro de uma vez que eu estava na casa da minha prima, e isso já era assim, 9 da noite, eu devia ter uns 7 anos, e a minha mãe havia ligado então para minha tia e perguntou se eu estava escovando o dente. E a minha tia então veio tirar assim mó barato. Ai, nossa, eu nunca olho o dente da minha filha, se ela está escovando ou não, e a sua mãe está toda preocupada se você escovou o dente corretamente. E eu agradeço assim por a minha mãe, por ela ter se preocupado com meus dentes, como ela se preocupou, porque graças a Deus, não é um problema para mim hoje. Mas quantas pessoas têm problemas, dentários, às vezes assim de estética, ou então até problemas aí na mastigação, porque os dentes não foram bem cuidados desde o comecinho. Então, o que eu quero te ensinar hoje é justamente isso. O que fazer aí para já desde o início, começo aí que o neném nasce, a cuidar dos dentinhos dele, da boquinha dele, porque ainda não tem dentes, então a gente precisa cuidar da boquinha do bebê. E aí fica a pergunta, precisa limpar já, mesmo sem ter dentes? Sim, precisa limpar. Nos primeiros 4 meses de vida, você fica a seu critério ali, higienizar dentro da boquinha ou não, porque os tecidos são muito molinhos, muito sensíveis, e se você não tiver certa delicadeza, você pode então machucar. Então, até os 4 meses de vida, a gente indica limpar o cantinho da boca do bebê, daquele leite que sobra, para não ficar ali, azedando, dando risco de dar uma doença, como por exemplo ali o que a gente chama de sapinho, que é uma candidose, ou algo assim que possa gerar algum tipo de incômodo para a criança. Mas a importância da higienização, ela também está na questão do treinamento que você vai fazer com essa criança para que ela aceite depois a escova, o fio dental e outras ações bucais, Até mesmo a intervenção odontológica, que não é agradável, Ninguém gosta que mexam na boca, um adulto não gosta que a gente mexa na boca, é tão desagradável, um lugar tão sensível, que dirá um bebê, assim, a boca, o ouvido, o nariz, são regiões muito delicadas e muito desconfortáveis, para a gente mexer. Então, a importância da higienização também está no treinamento que você vai estar fazendo com essa criança para ela ir aceitando uma escova e aceitando a higienização desde o comecinho. Porque se você nunca faz isso, depois vai ser bem mais complicado para de repente você introduzir uma escova de dente ali de uma vez, apresentar para a criança a escova. Então, a higienização ela tem importância tanto no sentido de prevenção de doenças, como também de acostumar a criança com os materiais que você vai usar para fazer a higiene. E como eu falei ali no comecinho, como fazer então a higienização da boquinha do bebê? Então, no bebezinho, você pode usar, então, ou uma gaze ou um lencinho umedecido, que você vai, então,
por exemplo, aqui, no caso de uma gaze, né? Você vai pegar a gaze, vai envolver aqui no seu dedo e vai então passar ali na boquinha do bebê, na região então que você conseguir, ou dentro ali por onde você puder passar o dedo com delicadeza. Essa gaze pode estar umedecida com um soro fisiológico ou então com uma água filtrada, tá? E a ideia mesmo é fazer ali um estímulo, né, daquela mucosa, é fazer ali uma leve, né, pressão para que ela vá acostumando com a higienização. E também, claro, remover ali resíduos de leite, resíduos de coisas que possam ter, né, da alimentação que ficou ali, tá? Uma outra coisa interessante que tem, depois que já passou ali, começou a aparecer um dentinho ou mesmo antes, existem essas dedeiras, né, que elas são bem legais. Essas dedeiras aqui, elas têm tipo uma borrachinha em que você pode passar ali então na boquinha do bebê, já começando a fazer um estímulo ali nos roletinhos de gengiva. Legal também, como eu já falei na aula anterior, né, sobre a erupção dos dentes, sobre o nascimento dos dentes, existem também esses mordedores, né? Os mordedores também estimulam a gengiva e também fazem uma certa higienização, digamos assim, porque a criança já começa a acostumar a esfregar ali aqueles rebordos. E o horário que vai fazer essa higienização, ele deve ser sempre à noite, depois da última amamentação, né? Então, depois que você deu aquele último mamar noturno, você vai então higienizar a boquinha da criança e não precisa ser todas as vezes, tá? E aí talvez você esteja me dizendo assim, mas meu filho ainda mama 3, 4 vezes depois, ele acorda de manhã, de madrugada para mamar. Se isso acontece, paciência, pelo menos uma vez antes de dormir você higieniza, né? O ideal seria que o bebê ficasse tão nutrido, tão satisfeito que não precisasse acordar de madrugada para mamar, mas se esse não é o seu caso, então enquanto você está ali, que você ainda, né, tem tempo para higienizar a boquinha dele, antes de dormir seria o melhor. E por que antes de dormir, né? Eu lembro que eu pensava assim quando eu era criança, a gente dorme, né? O bichinho entra na boca da gente e é por isso que tem que escovar o dente antes de dormir. Não, não é por isso. É porque quando a gente dorme, a nossa salivação diminui bastante, a boca fica mais seca, né? Não tem a saliva para limpar aqueles resíduos de alimentos que sobraram ali, e isso não só no bebê, né? Na gente também, no adulto também. Então, quando a gente dorme, a salivação diminui, a boca fica mais seca, então todos aqueles resíduos de alimentos que sobraram, no caso do bebezinho, aquele leite que ficou ali, ele vai fermentar e ele vai então produzir ali, né, aumentar o risco do desenvolvimento de cárie. E uma coisa interessante também é que a saliva do bebê, junto com o leite materno, ela tem uma função muito interessante. Ela também, de certa forma, protege o dente. Então, enquanto você faz a amamentação, né, no peito, o aleitamento materno, esse leite ele tem tantas propriedades, gente, que é impressionante, né? Não é só a vinda de anticorpos, não é só a sucção, né, que é interessante, né? A criança, já falei numa outra aula ali, qual é importante que é a criança sugar o peito, né? Mas o leite tem umas propriedades que, por exemplo, na questão do fortalecimento da boca e dos dentes. A mucosa ali, a saliva, junto com o leite da mãe, ela vai produzir umas substâncias que protegem a boca, protegem a gengiva ali da entrada de agressores. E esse leite aí, junto com as enzimas ali salivares, né, junto com a saliva, ao ele ser ingerido, ele também proporciona uma proteção ali do intestino. Então veja aí mais uma função do leite e da saliva, né? Eles ajudam como protetores para a entrada de agressores no corpo. Então, às vezes, se você higienizar demais, né, a boquinha do bebê, isso pode ser ruim, porque você vai estar deixando ali aquela mucosa, aquela pelezinha da boca desprotegida. Então, por isso, uma vez só à noite, antes de dormir, é legal, porque depois essa salivação vai diminuir bastante.
e aí então depois, no dia seguinte, a amamentação normal, limpa o cantinho da boca do neném, daquele leite que está sobrando, e aí então até nascer o primeiro dentinho. Então quando nasceu o primeiro dentinho, a criança já deve estar acostumada com a introdução de uma escovinha, de uma gaze, né? Como eu falei, essa escovinha não é uma escova de dente mesmo, propriamente, mas por exemplo, essa dedeira que eu mostrei para você, ou um mordedor, ele já está acostumado que a gente está colocando alguma coisa na boquinha dele ali, porque senão já vai ter se passado, por exemplo, se nascer esse primeiro dentinho com 8 meses ou com 1 ano, nossa, como que vai ser difícil aí naquele momento você conseguir, né, introduzir alguma coisa diferente ali. Então você já treinou, a criança já está condicionada, apareceu o primeiro dentinho, se você conseguir com essa escovinha aqui é legal, mas eu acho que ela é um pouquinho difícil de escovar com ela, até porque às vezes a criança dá umas mordidas, né, no dedo da gente. Se você não conseguir, já existem daí escovinhas menores, escovinhas para 1 ano de idade, né? Em que você vai ter uma pequena quantidade de cerdas ali, um tufinho, uma cabecinha bem pequena da escova, e com delicadeza você vai ali esfregar aquele dentinho. Então, não é porque é um dentinho só que não precisa higienizar. A partir do momento que tem um dente, as bactérias que existem na boca da criança, que foram transmitidas por nós mesmos, né, pela mãe, pelo pai ou por quem cuidou, elas então vão encontrar um lugar para se fixar. Então, como eu falei em outra aula, né, a cárie, ela é uma doença contagiosa e ela foi então transmitida por quem cuidou desse bebê. Então, uma vez que essa criança tem bactérias que provocam cárie, a partir do momento que nasceu o dente, esse dente ele já começa então a ser atacado por essas bactérias. Elas só vão conseguir destruir o dente, né, ou provocar uma cárie ou uma doença na gengiva, se elas ficarem em grande quantidade. Então, a cárie ela só vai ter o poder de ação a partir do momento que existir aquele primeiro dentinho. Enquanto não existe o dente, né, não tem como agir ali aquelas bactérias sobre a gengiva, sobre o esmalte do dente. Então, a nossa ideia na escovação é não deixar acumulada aquela placa bacteriana sobre o dente, certo? Então, você vai pegar lá a escovinha e vai ali passando em volta daquele dentinho e vai desfazer o que a gente chama, né, de biofilme, que são aqui tantas bactérias acumuladas ali em cima que já formam, né, uma película sobre o dente. Então, você removendo esse biofilme, removendo essas bactérias, elas não precisam ser todas mortas, tá? Basta dar uma esfregadinha, já vai ser suficiente ali para não provocar uma cárie no dentinho do neném. E talvez seja pareça meio maluco, né? Imaginar que dá cárie em um dentinho, 2, dá, gente, dá cárie sim. Eu já vi crianças assim de 1 ano de idade com os dentes todos descascados, dá a impressão que realmente assim foi corroído por alguma coisa, por conta da cárie ali, da placa bacteriana está acumulada ali. E se esse leite que o bebê está tomando não é o leite materno, mais ainda aumenta o risco de cárie, porque como eu falei para você, o leite materno ele serve até como preventivo da cárie, porque ele tem, né, foi feito, né, por Deus para nós, da nossa mãe para a gente. Mas o leite que está vindo ali, o de caixinha ou leite de vácuo, seja lá qual leite você dá, ele é diferente e ele acaba muitas vezes vindo com outros componentes. Então, se é um leite reconstituído, em pó, tem outros nutrientes, aumenta ali a quantidade de carboidratos naquele leite, que é o açúcar, né, que a bactéria gosta, e aí então ele vai fermentar e vai provocar, ter risco de dar mais cárie ou doença de gengiva. Então, essa escova desse primeiro dentinho é uma escova com uma cabeça pequena, uma escova pequenininha, de preferência com a ponta das cerdas, né, aquelas cerdinhas da escova, de preferência arredondadas e extra macia, super macia. E até para nós o ideal é que a escova seja macia, né, mas para criança mais ainda, porque não tem necessidade de você esfregar com força, basta então desagregar essa bactéria, essa sujeirinha que está por cima, que já vai ser suficiente.
A partir do momento então que surgem mais dentinhos, você já pode ir trocando por uma escova com um pouco mais de cerdas, e é sempre interessante assim que você faça com que a criança também tente escovar o dente dela. Quando ela já tiver condições motoras de segurar ali a escova, ou mesmo antes disso, dá a escova para a criança brincar, que ela vai morder a escova, ela vai sentir a escova, e muitas vezes elas até gostam, né, dessa massagem na gengiva, e quando o dentinho está nascendo, aquilo às vezes fica desconfortável, e o apertar a escova, o massagear, alivia isso daí. E as crianças, né, quem tem filho sabe disso, se você ainda está esperando o seu, você logo vai descobrir, elas imitam tudo que a gente faz, né? Então, se ela vê você escovando o dente, se ela vê você cuidando do seu dente, ela também tem vontade de fazer, ela também quer fazer igual, ela quer ter a escova dela, e isso é muito legal. Então, é importante que a criança também veja o que você faz, né? Porque às vezes a gente quer que os filhos façam uma coisa, mas a gente não quer dar o exemplo, né? Eu quero que o meu filho escove o dente, que ele passe fio dental, que ele como uma alimentação saudável, mas eu não faço nada disso. Então, como que eu vou querer que ele faça, né? Em compensação, eu faço algumas coisas que eu não quero que ele imite, de repente eu falo uma palavra feia, eu faço algum comentário, né? Eu faço uma brincadeira que não é legal, e rapidinho eles estão fazendo a mesma coisa, e a gente fica impressionado, né? De ver como que rapidamente eles assimilam as coisas. Então, vamos usar, né, essa assimilação rápida que eles têm, essa capacidade de aprender super rápido para aprender coisas boas. Então, ensinar com o exemplo é muito legal. E depois aqui, né, eu peguei para vocês uma outra escova de dente, né, para quando a criança já, então, tem aí todos os seus dentinhos na boca, uma escova um pouquinho maior, sempre também macia. Eu não gosto muito dessas escovas que tem cerdas em alturas diferentes. Às vezes é difícil, né, da gente encontrar a escova aí ideal, mas se for possível você comprar as cerdas todas na mesma altura, é mais interessante sim para a escovação, tá? Às vezes até uma escovinha um pouco menor também é muito bacana. Olha, aqui tem uma outra escova, né? Uma escova um pouquinho maior, também é o ideal ali uma cabeça pequena, essa já é uma escova para adulto, mas também uma criança aí com seus 7 anos de idade já pode escovar com uma escova assim, não tem que ser uma escova muito menor, tá? A questão do tamanho da escova, às vezes até o adulto gosta de uma escova menorzinha, porque se tem um dente mal posicionado, coisa assim, a escova menor facilita ali a chegar em todos os pontos, tá? Os dentinhos do fundo começaram a nascer, estão mais juntinhos, vamos introduzir agora o fio dental. E o fio dental, você vai procurar aquele, né, que você gostar mais. Geralmente as crianças não gostam de coisas ardidas, então você vai precisar usar um fio dental aí infantil ou até sem sabor, para poder então remover o resíduo que tem ali grudado entre os dentes. E quando a gente escova os dentes, a gente consegue escovar, né, a parte do sorriso, onde morde, o lado ali onde a língua fica, mas entre um dente e outro, na escova não chega. E o que ficar acumulado, a sujeirinha que ficar retida, ela vai ali formar uma cárie, formar uma doença de gengiva. E se já é difícil tratar uma cárie que está bem fácil para o dentista acessar, entre um dente e outro é muito difícil, ainda mais numa criança pequena. Então, cuida mesmo, passa fio dental. Não consegue passar o fio dental 3 vezes ao dia? Uma vez, antes de dormir, já vai ser muito eficiente, né? Eu já vou até te ensinar como que você passa o fio dental. Antes eu vou te mostrar aqui, ó, existem umas, hoje em dia no mercado, umas coisas que facilitam passar o fio dental, principalmente em criança, né? Eles vêm assim, né, com uns desenhinhos, esse daqui bem legalzinho que eu achei aqui. E também pode ajudar, né? Até a indicação desse pacote aqui, desse passadorzinho de fio dental, ele fala assim que é para quando um terceiro vai passar o fio dental na criança. E daí então, ou mesmo, né? Isso aqui também serve não só para criança, mas de repente uma pessoa que não tenha condições de escovar, você vai então ali e passa aqui no meinho. Lembrando que você tem que passar o fio dental de um lado e do outro da superfície dentária, tá? Esse modelo aqui, ele não tem muito espacinho, né, entre os dentes, então fica difícil de te mostrar, mas você deve chegar com o fio dental até lá
lá embaixo, até próximo da gengiva. Não vai machucar, claro. Uma gengiva saudável, gente, ela não sangra fácil, tá? Então, se não tá doente essa gengiva, mesmo você dando uma esfregadinha um pouquinho mais forte, ela não vai sangrar, não precisa ficar com medo, né? Então, as crianças geralmente gostam desse tipo de dispositivo aqui. O chato é que você vai ter que passar a parte suja em todos os dentes. Você não vai usar um fio dental, um pedacinho desse para cada dente e depois você vai descartar essa pecinha, né? Então, por isso que essas coisas assim, elas são mais uma ajuda a mais quando você não está conseguindo. O ideal mesmo seria com o fio dental, tá? Então, o fio dental, ele é muito importante para complementar essa higienização. Passou, então, escovou o dente, passou o fio dental, tá completa aí, e principalmente antes de dormir. E a pasta de dente? Como que tem que ser a pasta de dente? A pasta de dente, por mais incrível que pareça, ela é só algo para você facilitar esfregar os dentes. Tem o flúor ali que pode agir um pouquinho, tem um pouquinho de detergente, né? Mas o principal da ação da pasta de dente é que a gente chama de veículo, né? Ela facilita a ação da escova. Então você não precisa ficar preocupado em colocar uma quantidade muito grande de pasta, até porque a pasta muitas vezes a criança engole e ela acaba sendo tóxica, ela não é uma coisa para ser comida. Nos primeiros anos de vida da criança, se ela costuma engolir a pasta, essa pasta não deve conter flúor, porque o flúor ele vai se depositar nos ossos, ele vai se depositar nos dentes que ainda estão se formando e aí então ele pode nascer com mancha, pode nascer com alguma alteração. Então cuidado com a criança aí que gosta de comer pasta de dente, às vezes, né, a pasta infantil tem um gostinho bom, não deixar aí no acesso dela, né? Eu me lembro quando eu era criança, a pasta que existia era uma pasta da Mônica, né? Se você tem a minha idade, um pouquinho mais, você vai se lembrar que a pasta de dente da época era a pasta da Mônica e nossa, a gente achava uma delícia comer aquela pasta, né? Eu não me lembro se aquela pasta tinha flúor, eu não cheguei a ter fluorose, mas não deixe seu filho comer pasta de dente, deixa isso fora do alcance dele e a quantidade que você vai colocar é muito pequena. Então, numa criança aí que está começando a aparecer os dentinhos, se você quiser usar a pasta de dente, você vai colocar a quantidade como se fosse o tamanho de um grão de arroz, metade de um grão de arroz é a quantidade. É só mesmo um cheirinho ali, tá? Tem todos os dentinhos na boca, é o tamanhinho de um grão de arroz. E eu digo pra você que é adulto que não precisa ser muita pasta mesmo, né? Às vezes a gente vê aqueles comerciais com aquele monte de pasta, né? Aquilo mais serve pra cair na roupa da gente ou cair na pia do que realmente pra higienizar corretamente. Então não usa muita pasta de dente. E depois de escovar os dentinhos, se você conseguir, tenta escovar a língua, né? A língua da criança, a nossa língua, ela é cheia de bactérias e é muito legal se a gente conseguir escovar a língua para então a gente ter mais tempo de duração daquela higienização. Então você escovou o dente, passou fio dental e deixou a língua ali toda suja, eu brinco que é mais ou menos como você limpar a casa e colocar a sujeira toda embaixo do tapete, né? Ou então tudo num cantinho, primeiro vento que dá, vai tudo ali e suja tudo outra vez. Então é importante escovar a língua também. O uso de substâncias para bochecho, quando a criança já conseguir cuspir, né? Aí tanto você pode introduzir uma pasta de dente que contenha flúor, como você pode usar substâncias para bochecho também que contenham flúor, mas isso não é imprescindível, gente, não é. O mais importante é a ação da escova e do fio dental. Não tem necessidade de fazer bochecho com nada, principalmente quando é criança, que tem o risco de engolir, né? Porque isso pode ocasionar um mal maior. Então a escova de dente e o fio já estão muito legais. Bom, eu comentei que é da dificuldade, né, de higienizar aquele passadorzinho de fio dental, porque você não vai poder limpar isso daqui, talvez até lavar. Mas eu não acho legal, acho que não seria uma coisa bacana você lavar, acho que isso aqui seria descartável. Mas a escova de dente a gente não joga fora, né? Então o ideal seria que ela fosse usada aí de 2 a 3 meses no máximo.
Se ela ficar toda espanada, porque a criança mordeu a escova, porque, né, eles têm o hábito de morder, troca a escova antes, né, porque essa escova toda espanada assim, às vezes ela machuca a gengiva. E também higienizar essa escova. Então, uma vez por semana ou menos, você pingar aí umas gotinhas de água no copinho, colocar a escova de dente ali, porque ela também junta muitas bactérias, ela às vezes tem resíduo de alimento, então pior ainda, né? Então deixar a escova ali para dar uma desinfetada, e também sempre depois de usar a escova de dente, lavar ela bem, secar e deixar ali, né, num lugar mais abertinho assim para ela secar, que realmente, se a gente for pensar bem, ela é um lugar onde se acumulam muito bactérias, então tem que ser bem higienizada. E como que você vai fazer para escovar o dente de uma criança então, né? Um bebezinho. O bebezinho, então, ele pode estar deitado no seu colo, na posição em que você faria a amamentação, e você vai com cuidado, então, ali escovar o dentinho dele, né? Não vai ter pasta, não vai ter nada para, né, para que ele possa cuspir, porque mesmo assim ele não consegue. Então, essa seria uma posição. Ou então deitadinho, né? Numa posição em que ele não fique com a cabeça tão para trás. Também dá no cadeirão, então a criança sentada no cadeirão, você vai escovando o dentinho dela. Existe a possibilidade de escovar se o papai e a mamãe estão juntos, um carrega a criança e o outro escova, também é legal. E se a criança já está maior, uma técnica que eu gosto, bem legal, é a criança ficar de pé, de costa para você. Então você está de pé e ela está de pé aqui na sua frente, de costa para você, e você então levanta a boquinha dela aqui e por trás você vai escovando o dentinho dela, de tal forma que ela possa cuspir ali, né, na pia do banheiro ou mesmo num copo, o que for saindo ali de saliva ou de pasta de dente, tá? Então eu gosto bastante dessa posição aí, que é por trás, assim, você vai colocar a mão aqui e você tá por trás ali fazendo a escovação. Também pela frente também dá, né? Se você tá de frente para a criança, ela vai abrir a boquinha ali para você e você vai escovar o dentinho dela. O importante é conseguir fazer, né? Então não existe assim uma técnica fantástica que você consegue, o importante é você conseguir escovar o dentinho dela ali, conseguir fazer com que ela cuspa. Essa de costa eu acho legal, porque eu acho que é bem eficiente, porque você estando atrás dela, ela já tem facilidade para cuspir ali, né? Às vezes precisa de um banquinho, alguma coisa, para estar na altura da pia. E aí, lembrar que a partir dos 6 anos de idade nasce o primeiro molar permanente, né? Que a gente já falou na outra aula, quando que nasce em cada dentinho. Com 6 anos de idade nasce o primeiro molar permanente, aquele dente que não vai cair da boca antes que tenha nascido qualquer outro dente, né? Então a criança está cheia de dentinho de leite ali e às vezes a gente esquece de escovar aquele principal, esse dente que vai fazer com que todos os outros dentes nasçam na posição correta em função do primeiro molar que nasce com 6 anos. Quando ele nasce, ele não está completamente calcificado e é muito comum esse dente ficar cariado com facilidade. A gente vê muitos adultos que já perderam esse dente, já tem esse dente tratado canal, porque os pais não perceberam que era permanente, não escovaram, não deram atenção. Já imaginou uma criança de 6 anos, né? Ela não tem noção de nada, né? De cuidados. Então, às vezes não tem nem coordenação motora suficiente para escovar o dente. Eu falei, às vezes não, ela não tem coordenação. Então, você precisa ir lá e ajudar, então, uma vez pelo menos por dia, escovar, lembrando desse último dente do fundo, né? E fazer as consultas preventivas ao dentista, né, gente? Porque assim, a gente vai fazer, o dentista não faz milagre, mas também em casa você às vezes não consegue ver tudo. Então, desde o comecinho, desde que você está grávida, que você já vai conversar com o seu dentista para ver aí quais são os alimentos que são legais para você comer, como que você deve fazer a sua higienização. Ele também vai te orientar, né? A minha função aqui é te orientar justamente preventivamente, mas ali o dentista no dia após dia também vai tirar outras dúvidas suas e você levar o dentista para que essa criança então tenha um acompanhamento desde cedo e também treine, né, para que um outro profissional venha mexer no dentinho dela. Então, a partir do momento que você faz a sua parte em casa, de higienizar corretamente, indo ao consultório odontológico, o que ele vai fazer? O dentista vai tornar a olhar, ver se está legal, às vezes fazer uma limpeza profissional um pouco mais profunda, e aí então a gente consegue garantir, né, o dente sem cárie,
e dentes saudáveis aí, que é uma coisa assim fantástica, né? Chegar à vida adulta sem ter nenhum dente, com massinha, com nada, isso pra mim é um sonho, não é mesmo? E a questão também da gente estar ali treinando desde o começo, né, mesmo quando não tem dentinho, é que a questão da náusea, né, tem muitas crianças que têm ânsia, e eu vejo que até adultos têm muita ânsia para escovar os dentes ou então para fazer um tratamento odontológico. Então o treinamento desde o começo também ajuda, né, a já ir fazendo com que essa ânsia, essa dificuldade de colocar alguma coisa na boca para higienizar, ela diminua. Então lembrando assim, que nós estávamos então com um bebê, o pai e a mãe tinham que escovar. Agora já começou a aparecer os dentinhos, o pai ou a mãe ou a cuidadora vai continuar escovando o dentinho dessa criança, deixando que ela vá treinando, e agora chegou o momento então que ela já tem todos os dentinhos na boca. Quem que vai escovar o dentinho dela? Você, mamãe, você ou papai, ou quem está cuidando dessa criança, deve sempre supervisionar essa escovação. Deixa ela escovar, mas você vai e escova de novo, porque, puxa, é muito importante essa questão para você prevenir outras doenças, né? Como já falei no começo do vídeo, a prevenção faz toda a diferença na nossa vida. Então, gasta um tempinho, uma vez ao dia pelo menos, você fazer a escovação do seu filho, dos dentes do seu filho. E vai fazer quantas vezes ao dia? A partir do momento que tem dentes, 3 vezes ao dia. Enquanto nós estávamos lá, né, no bebê que só mamava, que não tinha dentinho nenhum, a gente fazia uma higienização uma vez ao dia. Agora a gente já começa então com os dentes 3 vezes ao dia, depois das principais refeições. E aí agora eu quero te ensinar então como fazer a escovação corretamente, né? De que jeito que você deve escovar esse dente. Coloquei uma luva aqui para facilitar, para te mostrar cada parte. Então, nesta boca aqui, você tem uma arcada já totalmente permanente, né? Eu não tinha aqui uma boquinha com dente de leite para te mostrar, né? Imitando um dente de leite, mas essa daqui já dá para ter uma ideia. Então, na criança, a gente usa uma técnica de escovação um pouco mais simples, que você vai fazer um movimento de bolinha. Então, você pega no dentinho dela lá e faz bolinha em cima, embaixo. Geralmente o dentinho da criança, ele não tá tão fundo assim, a mordida não tá tão para trás, ela tá mais ou menos aqui de topo. Mas se ela tiver um pouco mais profunda, você vai ter que escovar então todos os de baixo primeiro, né? Vai fazer aquele movimento de bolinha, vai em cima aqui e vai fazendo um trenzinho. E é muito legal ir contando historinha para criança, conversando, explicando por que o bichinho, né, come o dente e tantas coisas assim que fazem com que a criança, né, uma coisa mais lúdica, que torne essa atividade mais agradável para ela, né, para que ela goste de escovar o dente. Então aqui a parte aqui de fazendo bolinha aqui no fundo, fazendo ali o trenzinho, né, em cima onde morde, né, em cima também aqui, ó, então o lado da mordida, o lado de dentro da língua, se você conseguir escovar é muito importante, né, pede para a criança encolher um pouquinho a língua lá para trás, opa. E aí então escovar todo esse lado de dentro aqui, que é muito importante, onde acumula bastante sujeirinha também, o lado de cima. Então vai fazer lá a bolinha em todos eles, o trenzinho, né, vai e vem o lado de dentro e escovar a linguinha da criança. É bem de leve, tá? Você não precisa passar a escova lá na garganta, mas dá uma passadinha, né, na escova, na língua, é muito importante. E para não dar tanta ânsia, tem que cuspir a pasta, tem que estar com a boca mais limpa, lava a escova, deixa a escova assim sem a pasta e dá uma passadinha na língua também, que é muito importante aí, como eu falei, para não jogar a sujeira debaixo do tapete, tá? Quanto ao fio dental, você vai pegar lá o fio dental, vai tirar um pedaço de bom tamanho. Às vezes, se o fio dental é muito fininho, você pode dobrar ele no meio, né? Porque o dente da criança é espaçado, né? Que nem aqui nesse caso, bem espaçadinho aqui. Lembra que eu falei que era para a criança estar por trás, ó? Se a criança está por trás aqui de você, você vai pegar a escova de dente, ó, e você tá aqui por trás, mais ou menos enxergando o que tá acontecendo, tá? Daí ela vai e cospe ali. E com o fio dental já é um pouco mais difícil de fazer com a criança por trás, tá? Aí eu aconselharia mesmo você ir pela frente. E o importante do fio dental é que você faça um movimento de U, assim. Então você pegou um dente aqui,
e você vai dar aquela esfregadinha nele de um lado e depois do outro do dente, tá? Então passou aqui assim de um lado e depois do outro. E isso não é só porque é o dente da criança não, tá, gente? É o nosso dente também. É importante passar o fio dental porque fica muito resíduo de alimento e forma cárie mesmo. Onde você não limpar, o bichinho vai comer, tá? Então passa o fio dental em todos os dentinhos, não precisa ficar com medo de machucar, porque não machuca com facilidade. E aí então você garantiu aí uma boa higienização dos dentinhos da criança. Aqui com este outro, né, que eu falei pra você que também é uma ideia, você pode passar lá nos dentinhos do fundo, né, e aí então ter a escovação garantida. Bom, eu acho que eu falei aí quase tudo, talvez tenha ficado faltando alguma coisa. Se você ficou com alguma dúvida, deixa sua pergunta, faz seu comentário. Eu espero que você esteja gostando aí de uma amostra do que é o nosso curso Odontologia para Mamães. Se você quer saber mais, entra aí no nosso site, tem o link aí na descrição do vídeo. Entra no nosso site, se inscreve para a próxima turma, vai ser muito legal aí ouvir o que você está achando, seus comentários, conta a sua história para mim. Como é que tem sido cuidar dos dentes do seu filho, como que tem sido aí essa questão da higienização, se está sendo bem aceita ou não, e os frutos disso, né? Você escovou bem seu dente quando você era criança, seus pais te orientaram, como que foi a sua história aí? É muito legal saber disso porque isso motiva a gente a continuar fazendo, né, esse curso, continuar preparando esse curso com tanto carinho para vocês aí, e eu te vejo então na próxima aula.